olhar para a Constituição que nos resta é, de alguma maneira, encará-la primeiro como fenómeno histórico, depois como capacidade de adaptação e, finalmente, como realidade que se aplica ao nosso futuro, nomeadamente ao futuro próximo. Olhando como fenómeno histórico, o que há a realçar é a importância que teve a Constituição como a primeira Constituição democrática em Portugal, depois de constituições liberais, de constituições ditatoriais, de constituições de durabilidade diversa e que põe fim a um período revolucionário de afrontamento de vários projetos para Portugal. Há um tempo de tensão entre a Revolução e a Constituição. A Constituição acaba por enquadrar a Revolução e, nessa medida, pôr-lhe termo. E esse é um momento histórico, e que é um momento histórico muito intenso e muito importante na vida do país, testemunhado por constituintes que ainda hoje são vivos e que experimentaram sensações as mais diversas, desde a dúvida sobre a permanência da Constituinte até à eventual mudança de sede para o Porto, ao facto de ter sido atravessada pelo 25 de novembro de 1975 e, portanto, por alterações profundas na fase final dos seus trabalhos. Uma segunda maneira de olhar para a Constituição é como realidade essencial para a nossa democracia nos últimos 40 anos, capaz de se ajustar às alterações económicas, sociais, políticas e culturais. Isso explica as revisões da Constituição, que foram múltiplas e profundas. Houve alterações na Constituição política, com o termo do período transitório e da tutela militar, na Constituição económica, com uma aproximação relativamente à Europa comunitária, e depois em múltiplas adaptações impostas por circunstâncias externas e internas. O que fez desta Constituição uma das leis fundamentais mais duradouras na história constitucional portuguesa. Se pensarmos que é uma Constituição do final do século XX, começo do século XXI, e se compararmos com as Constituições que tivemos mais duradouras, nomeadamente a Carta Constitucional, que foi do final do século XIX, isto é anterior a esse final do século XIX, mas tem o seu maior período de vigência na segunda metade do século XIX, teremos de convir que uma Constituição que dure 40 anos no século XX, XXI, acaba por ser mais duradoura do que uma Constituição que vigorou 60 anos no século XIX até ao começo do século XX. Finalmente, o futuro. Em relação ao futuro, quais serão os desafios que se colocarão a esta Constituição? Eu diria que são vários. O primeiro desafio vai ser o de permanentemente compatibilizar aquilo que são os seus princípios com a pertença de Portugal à União Europeia. A própria Constituição prevê que seja aplicável na ordem jurídica nacional o direito europeu, desde que respeitando os princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. Há aqui uma compatibilização que permanentemente terá de ser feita entre o direito europeu e os princípios da Constituição. Um segundo desafio respeita aos direitos fundamentais. Não apenas aos direitos fundamentais políticos, mas aos económicos, sociais e culturais. Até onde é que a situação económica e financeira permitirá garantir os direitos económicos, sociais e culturais. Que tem a ver com uma terceira realidade, que é a realidade da compatibilização entre a Constituição Económica e a Constituição Política. A Constituição Económica é uma Constituição que hoje não é muito diferente das Constituições da União Europeia, com maior peso de intervenção do Estado, porventura. A Constituição Política é uma Constituição aberta. Portanto, do que se trata é de saber, aqui, novamente, como é que a Constituição vai ser aplicada, compatibilizando num caminho que já qualifiquei de estreito a ambição das reformas sociais com os constrangimentos financeiros. E, finalmente, e sempre, o modo como o sistema de governo é aplicado.
temos um sistema de governo muito plástico. O sistema de governo semipresidencial é um sistema feito de um compromisso entre o presidencialismo, que em Portugal nunca teve sucesso, e o parlamentarismo, que teve fases de má memória. Sobretudo o parlamentarismo puro. E é neste equilíbrio, um equilíbrio que depende muito do sistema de partidos, da composição da Assembleia da República, é neste contexto que verdadeiramente o sistema semipresidencialista permite vários tipos de práticas. Já tivemos práticas de apagamento do Presidente da República, com uma maioria absoluta no Parlamento monopartidária. Tivemos períodos de menor apagamento com uma maioria absoluta parlamentar pluripartidária, de coligação. Tivemos fases de governos minoritários e minoritários sem garantia de apoio maioritário no Parlamento e tiveram uma curta existência, ou de governos minoritários com apoio maioritário no Parlamento, mais duradouros. E depois tivemos, num contexto muito diferente, que foi antes da revisão de 1982, governos de iniciativa presidencial, coincidindo com um período de grave crise no sistema de partidos. Afastado deste cenário, até porque o contexto é outro, o que nós temos é uma plasticidade muito grande do sistema de governo que reage de forma diferente no peso relativo dos vários órgãos de soberania, de acordo com o panorama do sistema de partidos, com a composição da Assembleia da República, com as relações entre o Governo e a Assembleia da República. Eu penso que estes são os grandes desafios que se podem colocar à Constituição da República Portuguesa nos próximos anos, numa altura em que comemoramos a justo título 4 décadas da sua vigência.